Como calcular o vetor indução magnética? Como vimos, um fio, quando por ele passa uma corrente elétrica, ele gera ao seu entorno um campo magnético, ok? Em cada ponto associado, eu terei um vetor indução magnética. Vou botar aqui 2 pontos, ponto P e ponto Q. Aqui, se eu analisar o vetor indução magnética, pegando por regra da mão direita, eu terei que o meu vetor indução magnética vai estar rotacionando no sentido horário. Então, quando o meu vetor indução magnética chega nesse ponto, eu vou ver uma circunferência e uma bolinha. Mas, professor, no slide anterior, aqui no lado da direita, era uma circunferência e um X. Por quê? Porque agora é a circunferência e uma bolinha. Porque agora eu inverti o sentido da minha corrente elétrica. Ela estava para cima, passou a estar para baixo. Então, quando eu inverto o sentido da minha corrente elétrica, eu inverto também o sentido do meu campo magnético. Em cada ponto aqui, eu terei um vetor indução magnética. Eu vou chamar de B1 aqui e esse aqui de B2. Agora eu pergunto para vocês, qual dos dois terá maior intensidade? B1 ou B2? Se nós formos aqui determinar a diferença entre eles é a distância. Nós temos que para o ponto P, eu tenho uma distância D1. Nós temos que para o ponto Q, nós temos uma distância D2. Nós vimos que a distância D2 ela é maior que D1, não é? O ponto P está mais distante do fio da corrente elétrica do que o meu ponto P. Então, D2 é maior do que D1. Em consequência disso, o vetor indução magnética ele é inversamente proporcional à distância. Então, significa que quanto maior a distância, menor a intensidade do meu campo magnético. Qual dos dois pontos, P e Q, está mais próximo? O que está mais próximo é o ponto P. E ele tem uma menor distância. Então, significa que o vetor B1 vai ter intensidade magnética maior do que o vetor indução B2. Isso porque são grandezas inversamente proporcionais, ok? A distância D2 é maior do que D1. Em consequência disso, o D1 que está mais próximo, ele vai ter vetor indução magnética maior do que B2, já que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, como é que eu calculo isso? Para eu calcular esse valor, eu tenho que o vetor indução magnética, a sua intensidade, ela é dada pela constante geralmente μ0, que é a constante magnética no vácuo, vezes o valor da corrente, dividida pelo valor de 2π vezes a distância. Vocês conseguem ver que o vetor B e D são inversamente proporcionais. E o vetor B e corrente elétrica são diretamente proporcionais. Se eu aumento o valor da minha corrente elétrica, eu aumento também o valor do meu vetor indução magnética. Se eu aumento o valor da minha distância, como são grandezas inversamente proporcionais, eu diminuo o valor do meu vetor indução magnética. Ok? Então, essa é uma relação importante. Quanto mais distante do meu fio, do centro do meu fio, menor será a intensidade do meu vetor indução magnética. Agora, vamos tentar resolver um exemplo, né?